convido você para abrir a sua Bíblia no primeiro Evangelho do Senhor Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. E eu queria apenas ler com os irmãos o versículo de número 24. Somente o versículo de número 24. Mateus, capítulo 8, versículo de número 24, que diz assim, a palavra do Senhor. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Senhor meu Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O Deus dos exércitos, ao qual nós adoramos. Amados, estamos diante de uma passagem bíblica que eu creio que você que está aí já ouviu muitos pregadores pregarem, analisarem os textos, vários ensinamentos. Eu pela manhã estava conversando com dois companheiros e essa passagem ela foi gotejada em meu coração. E nós estávamos ali e eu estava dando uma palavra sobre esse texto, sobre este episódio. Se os irmãos têm a Bíblia, observe que a primeira frase do texto diz assim: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. Os irmãos são sabedores que o capítulo 8, ele traça uma rota que o próprio Jesus traçou pela manhã. E ele disse consigo, neste dia eu quero fazer algo inusitado, paradoxal, quero fazer algo diferente. Ele começa curando um leproso, ele segue curando um certo centurião, ele vai e cura a sogra de Pedro, ele nos ensina que devemos seguir a ele levando a cruz, que significa renúncia. E agora Jesus ele pega um barco, ele entra neste barco, e vai para o outro lado, que era o lado de Tiberíades. O interessante é que quando ele entra no barco, escute-me bem aí que você está em casa, quando ele entra no barco, ele vai para a polpa do barco descansar. Olha só, vem comigo. Ele entra no barco, e ele vai para a polpa do barco, lá embaixo do porãozinho, descansar. O texto é claro. O texto é claríssimo. Diz, quando eles estavam no mar, estavam bem distante
para chegar no outro lado. Vamos dizer que estavam, vamos dizer mais ou menos que eles estavam na medição, na metade. Ei, olha o que o texto diz. Se levantou. Aleluia! Emiandore reminto camandorevia. Jesus, ele com os seus discípulos projetaram. Irmãos, eu não quero aqui trazer tanta espiritualização no texto. Mas a Bíblia identifica que o próprio Deus é o dono do tempo. Daniel vai dizer isso, ele estabelece reis, tira reis, ele coordena as estações do tempo, ele é o soberano de todas as coisas. E eu prego muitas vezes que Deus permite ou nos leva em situações para talvez provar a nossa fé, para provar a nossa confiança. Eu estou sentindo ele aqui. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque depois de meio-dia, mais ou menos, de trabalho, de trabalhos espirituais, de glória de Deus, de salvação, de curas e milagres, ele pega um barco e vai para a popa descansar. E o texto vai dizer, se levantou uma grande tempestade. Se levantou. Quer dizer, missionária, que sobreveio de repente. Se levantou é que estava tudo pacato. Talvez naquele dia estava um pouco nublado. E todos os pescadores sabem quando está nublado, alguma ressaca, a ressaca no mar, mas eles saíram. Dá-nos a entender que estava um dia normal. Aleluia! Estava tudo tranquilo. E ele segue a rota para ir para o outro lado. E no momento da transição de um lugar para o outro, no meio, se levantou. Olha que o texto diz, se levantou uma grande tempestade. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero parar aqui. Jesus vai para a popa, agora eu vou aqui trazer uma alegoria. Jesus vai para a popa do barco, descansa. O texto não diz isso, mas eu acredito. Eu vou provar aos meus discípulos. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Eu vou provar aos meus discípulos. Como é que estão os meus discípulos? Eles viram que eu curei um leproso, eles viram que eu curei aquele certo centurião, eles viram que eu curei a sogra de Pedro. E eu quero ver eles agora. Eu quero provar eles agora. Aleluia. E nos diz o texto, versículo de número 25. Os seus discípulos ficam numa situação estarrecedora, porque sobreveio de repente, as águas começaram a entrar dentro do barco, as ondas foram enchendo o barco, as ondas foram ali querendo naufragar aquele barco, mas Jesus estava ali provando a fé dos seus discípulos.
Pare comigo. O texto não me diz isso, mas eu acredito que eles, atemorizados, porque sobreveio de repente aquele vento, aquele mar, entra dentro do barco e eles começam a querer tirar a água do barco, usando meios humanos, usando seus esforços humanos. Vamos tirar água. Aí pega Pedro, vai André, vai Bartolomeu, vai Mateus, puxa de lado, vai daqui André, saca daí água. Aí começa um puxando o outro. Sabe o que é isso? Isso são meios humanos. Meios humanos, em hipótese alguma, eles começam agora a analisar que Jesus estava no barco. A preocupação vai tomando conta deles, vai tomando conta da situação, a apreensão, o medo do naufrágio, o medo de encher o barco e naufragar era grande, e eles começam a tirar água, lutando de lado, e todo mundo puxando, puxa daqui, puxa de lá, joga fora isso, joga fora aquilo. E ele, porém, estava dormindo no barco. Penso eu que depois dele ter usado tantos os meios que eles tinham, se cansaram. E eu creio que alguém disse, ele está no barco. Jesus está lá embaixo, vamos acordar, vamos despertar. Queridos, eu quero aqui aplicar uma lição para a nossa vida. Primeiro, Jesus nos leva. Olha, Jesus saiu daquela banda, vai para outra, ele levou os seus discípulos naquele barco. E eu acredito que Jesus quis provar os seus discípulos ali, porque a Bíblia vai dizer que se levantou uma grande tempestade, de repente. Você aí, você que me vê agora, você que está contemplando a minha face aqui, outros estão me ouvindo pela rádio Novas de Paz, pela 88, é você que está me ouvindo. Eu e você somos barro. Eu e você somos obra das suas mãos. Eu e você somos dele. E ele amassa o barro, prepara o barro, ornamenta o barro, para que esse barro seja um vaso preparado para passar por várias etapas de amadurecimento. Olha só. Observe comigo. Qual foi o comportamento dos discípulos quando viu? Vem comigo. Qual foi o comportamento dos discípulos quando se levantou a tempestade? Primeiro, usou artifícios próprios, meios humanos. Não usou nenhuma arma espiritual. Vamos tirar a água do barco. Vamos tirar a água do barco. Deus, em sua palavra nesta noite, fala conosco. Se levantou uma grande tempestade de repente na sua vida. Você estava numa rota tão tranquila. Você estava num trajeto pacato. Mas em meio a este trajeto sobreveio essa tempestade. E essa tempestade você está lutando com os seus próprios meios. Você está se achando que pode vencer essa tempestade usando os seus artifícios, usando a força do seu braço, usando o poder que você tem, financeiro,
comunitário, que seja influência. E você está usando estes meios. A tempestade está assolando a tua vida. Em vez de você procurar o mestre, você está procurando os seus meios. Aleluia! Se lembra da mulher do fluxo de sangue? Enquanto ela tinha dinheiro, ela gastou toda a sua fortuna. Quer dizer, enquanto ela tinha dinheiro, ela estava usando os meios e os artifícios que ela tinha. Enquanto ela estava usando o seu dinheiro. Mas o dinheiro acabou. E aí? Acabou o recurso humano. Querido e querida que me ouve agora, vem comigo, Jesus está te levando. Aconteceu isso aí, sobreveio. Ele quer provar a tua fé. Ele quer provar a tua confiança. Ele quer saber até aonde você vai. O grau de confiança nele. Deus está nos testando nesta noite. Qual o grau, pastor Paulo André, da sua confiança em mim? Aleluia! Jesus está provando o grau da tua temperatura nesta noite. O grau da tua confiança. Vem comigo para a gente concluir esta reflexão. De repente, quando tudo... Eles se cansaram de tanto tirar água. Água entrando e aí vinha mais água. E água saindo, entrando, não tinha... Se cansaram. E eles chegaram em um comum acordo, porque o texto vai dizer aqui, olha, no versículo de número 25, e usa o plural. Seus discípulos. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram. Foram lá e disse, mestre... Ai, aleluia! Eles chegaram para Jesus e disse, mestre, acabou os nossos recursos. Aleluia. Mestre, estamos exaustos. Mestre, não temos forças. Mestre, socorre-nos, salva-nos, porque vamos perecer, mestre. Yanuri menevia, alabadu teneni comon tenemiasu, alabarantu telemine kiminasi. Eu não mudei, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Parece que eu vejo Jesus olhando para os seus discípulos e diz, o que é que está escrito no Salmo 125, meus discípulos? Talvez o discípulo não desse tempo para pensar no que está escrito no Salmo 125. Mas Jesus talvez, não, Jesus não disse isso, mas eu estou aqui fazendo a conjectura. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Quem confia em mim não se abala com tempestades. Quem confia em mim não se abala por acusações.
Quem confia no Senhor não se abala com calúnia e difamação. Quem confia no Senhor não tem medo de gigantes. Quem confia no Senhor vai olhar um gigante e vai dizer: eles são como o nosso pão, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não devemos temer. É dizendo assim: quem confia em mim, eu estou aqui, eu estou aqui. Se esqueceram que eu estou convosco, se esqueceram que eu estou no barco. Homem de pouca fé, porque duvidas? Porque vocês estão temendo uma tempestade? Onde está a fé de vocês? Em quem vocês estão confiando? Em quem vocês estão confiando? Confiança tão linda que Policarpo estava amarrado. Colocaram todo tipo para querer o queimar. Amarraram Policarpo. Colocaram tantas coisas, galhos. Fincaram um madeiro e colocaram ele amarrado. E disseram: Policarpo, nega ao Senhor Jesus Cristo. Nós iremos queimar-te vivo. Policarpo amarrado. Enquanto as chamas estavam começando a pegar, ele disse: aumente mais este fogo, porque este fogo não irá me consumir. Olha que coisa linda. Segundo alguns historiadores, dizem que quando as chamas estavam aquecendo, as chamas não tocavam nele. E de repente ele disse: aumente mais este fogo. Aumente mais este fogo, porque vou estar com o meu Senhor. Isto é confiança, que em meio a uma fornalha, em meio sabendo baixo de uma fogueira para se queimar, não nega e vai até o fim, confiando em Jesus. Confiando em Jesus. Eu não sei a tempestade que está assolando a tua vida, que está te deixando abater-te. A situação adversa que está tomando o teu ser, que você está se esquecendo que Jesus está no barco. Você está se esquecendo que Jesus está com você. E Ele te diz nesta noite: eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas! Nem te apavores, porque eu sou o teu Deus, o teu Senhor, o guarda de Israel. E Ele te diz nessa noite: eu irei para a polpa do barco e vocês vão contemplar o que eu vou fazer. Jesus vem calmamente para a polpa do barco, missionária. Estende as mãos e diz: mar, aquieta-te. Oh, aleluia. Vento, acalma-te. Nemiaço e remidacamanossi.
Nesta noite, assim diz o Senhor, Ele está dando a ordem ao vento e ao mar, ao teu respeito. Ele está dando uma ordem ao mar. Ele está dando uma ordem aos ventos para se acalmar e se aquietar. Hoje, ainda estamos no dia 18 de abril, amanhã é 19. O vento está acalmando e o mar está se aquietando nesta noite, assim diz o Senhor. Recebe esta palavra para a tua vida. O vento e o mar está se acalmando na tua vida.